Edital 1/2025, FIEB Barueri, supervisor de ensino. Supervisor de ensino. Então, esse edital vai fazer parte aí do... Nós temos agora duas frentes, né? Duas frentes de estudo. Uma frente é a comunidade, que principalmente os estudos para PEB 1. Nesse momento estamos terminando o edital de Itaquaquecetuba e estamos estudando também para Campinas, né? PEB 1, educação infantil, educação especial. Esta é a comunidade, nossa comunidade. Às vezes até extrapolamos um pouco com PEB 2, né, das disciplinas. E agora nós temos esse ano, começamos imprudente, agora nós estamos na turma 2, por isso esse turma 2 aqui em cima, da mentoria do suporte pedagógico, tá? O alvo nosso são os concursos do suporte pedagógico. Então é isso que nós vamos fazer. Ah, mas eu não sou do suporte, eu não quero ir pro suporte, eu não quero ser diretor. Não tem problema. Eu não sou da educação, não tem problema. Fica aí que este vídeo e esta aula, tá? Tem dicas para você de qualquer concurso. Então, falei ontem, ninguém pôs no chat agora, então eu vou revisar. Quais os 4 erros mais cometidos nos estudos para concursos públicos? Eu não ia estudar o edital, Marco? Vou estudar com base nos 4 erros. Quais os 4 erros mais cometidos quando as pessoas prestam concursos públicos? É uma reportagem da jornalista Yara Diniz, reportagem da semana passada, tá? Então é uma reportagem super atual. Quais os 4 principais erros? Primeiro deles, não entender particularidades dos concursos. Desde 2020, quando nós trabalhamos aqui com concursos, nós fazemos, sai o edital, nós fazemos estudo do edital. Nada cansativo, nada chato, 2 horas de estudo do edital, nada disso, tá? 15 minutinhos. Vamos lá então. Segundo erro, administrar mal o tempo, tá? Terceiro erro, não se preparar a médio e longo prazo. E quarto erro, esperar a publicação do edital. Esses são os 4 erros mais cometidos para estudar para concursos, tá? Então, bora lá. Para não cometer o primeiro erro, qual é o primeiro erro? Não entender as particularidades dos concursos. Qual a particularidade deste concurso de Barueri? Então, vamos começar por aqui. Você pega o edital, você vai falar o seguinte, que particularidade tem lá? Ah, supervisor de ensino. Tá? Vagas existentes. Ah, Marco, só tem 3 vagas. Você queria quantas vagas para supervisor? Então já vamos começar por aí. Ah, eu sou PEIF, quero PEIF São Paulo, quero PEI São Paulo. Ok. Aí você vai ter 1.200, 1.300. Aí você vai ter, quero língua portuguesa na SEDUC São Paulo, Secretaria Estadual. Ah, lá você vai ter 1.000 vagas. Aí sim, você vai ter 1.000 vagas de supervisor? Não vai dar. Tem que ser 2, 3, 4 vagas mesmo, é isto. Tudo certo. Nada de errado, tá? São 3 vagas. Ah, mas daí aposenta, mas não sei o que, isso sobe para 10. Então começa por aqui. Não começa a colocar freios em você. A sua parte racional vai... lado esquerdo, vai começar a colocar freio na parte direita. Nossa, cara, eu podia ser supervisor, eu podia receber esses 10.800 aqui, né? Mais cesta básica vai para cima de 11.000 por mês. Eu podia receber esse salário. Ah, não, são 3 vagas, não vai dar para você. Não comece você a frear você mesmo, tá? Começando por aqui. 3 vagas, salário de 10.800, 11.000, né? Porque tem cesta básica, tá? Beleza. E o que precisa? Precisa graduação em pedagogia e pós-graduação na área da educação, pós-graduação de 360 horas, tá? Tem isso, tá tudo certo, não tem, dá pra fazer. Depois, hoje não é dia do detalhe. Detalhe, tem que ler todo o edital, tem que ser especialista, porque o primeiro erro é não entender as particularidades dos concursos. Por isso, este vídeo aqui, esta aula aqui, tá? Então, vamos lá, seguindo. O que mais que tem no edital, Marco? Taxa de inscrição R$80, tá abaixo da média. Hoje, o Vunesp tá cobrando 100, algumas bancas 120, tá? E R$80 para você se submeter a uma prova, você se submeter a um concurso, é uma taxa, eu acho que decente, né? Aqui um detalhe principal, vou deixar para fazer inscrição lá em março, porque em fevereiro eu já gastei meu salário, R$80 às vezes faz diferença mesmo, concordo. Vou pagar o boleto só lá em março. Toma cuidado, porque no dia 13 de março não é às 24 horas, 23h59. 5 horas da tarde encerra. Então,
Se você não tem condições de pagar agora, deixa para pagar em março, mas não deixe para o último dia, para a última hora, tá? Beleza. O que é isso? Mas você precisa saber quem é a banca. Quem é a banca? É Vunesp? Não é Vunesp? Instituto Mais. Para que eu quero saber qual é a banca? Porque você, quando vai estudar, você tem que adquirir o conhecimento do estilo da banca. Por exemplo, e como é que eu faço para pegar o estilo da banca? Tá aqui um modelo. Pega a última prova que você tem desta banca. Por exemplo, a última prova que eu tenho é professor polivalente lá em Osasco, agora em 2024, ano passado. Prova de um ano atrás, né? Então eu tenho esta prova. Você fala, pega esta prova para você olhar o tipo, como é que a banca faz as questões. Como é que a banca faz as questões? Vamos lá. Olha o modelo da banca. Primeiro, né? Legislação. Segundo, caixas de combinação. Com as caixas de combinação, você tem possibilidades, né? Por exemplo, se a 3 estiver errada, então nenhuma dessas alternativas pode ser a correta. Olha isso como facilita, né? Se a 2 estiver errada, então nenhuma dessas alternativas pode estar certa. Ou seja, o estilo da banca ajuda. Ah, mas é só treino, tá? Que mais tem o estilo da banca? Verdadeiro ou falso, tá? Então, verdadeiro ou falso. Esse estilo... Então, a banca faz só um tipo de questão? Não, ela faz com caixa de combinação, ela faz com verdadeiro ou falso, tá? Então, existe esse estilo. Por isso que fazer questões da banca é importante. Quanto mais questões da própria banca você fizer... E aqui vou dar a primeira dica própria agora, né? Ao fazer questões da banca antes de você estudar, quando você pega lá o seu livro, ou pega lá a sua apostila, o seu resumo, o que você tiver para estudar, você vai para o estudo com o olhar de quem faz questão, de examinador de banca. Daí você já olha para isto aqui e fala como é que a banca colocaria isto aqui numa questão. Questão para de alternativas, lá na França, é um tipo de texto. É um tipo de texto. Não tem os textos dissertativos, não tem poema, não é isto. E na França, questões são uma tipologia textual. Por quê? Porque elas têm um jeito diferente. Então, esta é uma das vantagens. Como mais a banca faz? A banca faz, por exemplo, essa questão 48 lá em Osasco. Vamos fazer? Bora fazer aí? Responda no chat para mim. Eu só vou passar para frente quando alguém responder no chat. No desenvolvimento da moral infantil, Piaget discorre acerca de peculiaridades distintas em cada etapa vivenciada pela criança ao longo do processo. A criança vive e durante o processo de ser criança tem várias etapas. Explica o Piaget, né, que na fase D, uma dessas 4 fases aqui, a criança desta fase não concebe as regras como um contrato firmado entre jogadores. O que é a regra para a criança? É algo sagrado. Algo sagrado. A regra para as crianças é algo sagrado e imutável. Não pode mexer na regra, pois é imposto pela tradição. Não mexe na regra. O que é esta fase? É a fase da autonomia, é a fase da socionomia, é a fase da anomia ou é a fase da heteronomia? Vamos lá, Alexandra. Bora para responder. Só continuo se tiver aí uns 5 votos, senão vai parar. Depois eu corto isso na gravação. Vou falar, deram vexame aqui na live. Arrisca aí, o que é esta fase? Quando a criança entende que a regra é algo sagrado e imutável. Não pode mexer na regra, tá? Por que você está fazendo isso, Marco? Para mostrar para vocês que é um tipo de questão, tá? Obrigado, Alexa. Obrigado que a Alexa já votou. Faltam mais 3 votos. Ou 4, né? Vou decidir o que eu vou fazer. Vamos lá. Acredito que seja... Joia, Fernanda. Muito obrigado. O dia que vocês entenderem que ninguém está muito prestando atenção no voto de vocês, fora eu estou agradecendo muito, que errar é algo produtivo,
que a Alexandra, que a Valquíria, que a Cris nunca mais vão errar essa questão. Que a Jo nunca mais vai errar, Jo. Por quê? Porque você vai fazer e um dia você não vai lembrar disto. Mas quando cair, você fala, cara, quando caiu isso lá no Instagram, eu coloquei um negócio e era isso mesmo. Eu coloquei tal coisa e não era isso. Muito obrigado. Ó, Paula, Emily, certo, né? O Marco não sabe nem falar. A Lúcia, a Jo, a Cris, a Valquíria, a Fernanda, a Alexandra, todas votaram aqui no chat. Vocês deram um passo adiante. Vocês não estão só ouvindo, não estão no modo passivo, vocês entraram no modo ativo, o que é muito bom para a aula. Vamos explicar então? Vamos lá. A criança entende que a regra não pode mudar. Tem regra? Tem regra. Pode mudar? Não pode mudar. A regra é aquilo, ponto final. Vamos cumprir a regra, ponto final. Isso é autonomia. A criança ela é autônoma? Pode ser. É uma boa opção. Ela é socionomia? Isso aqui nem tem. Isso aqui nem existe lá no livro, né? Quem leu esse livro, o livro que mais cai nas provas do Unesp, tá por aqui em algum lugar. Daqui. Tá aqui. Este livro, tá? De Latelle é esse livro aqui. É o livro que mais cai nas provas do Unesp. Ué, mas aí não é banca... não é outra banca aí, Marco? Que banca que é esta? Não é outra banca? Instituto Mais? Instituto Mais. Mas essa questão caiu em Osasco. Banca Instituto Mais, desse livro que é o livro que mais a Unesp pede. E agora? Autonomia é uma palavra do livro? É. Socionomia? Não é. Anomia? É. Heteronomia? É também. Né? Cancela minha mensagem, me confundi. Ok. Uma criança que entende que a regra é sagrada e imutável, não cancela não, Jô, porque aí você vai aprender. Ela é uma criança que está na fase da socionomia? Não. Ela é uma criança que está em qual fase? Agora você faz assim para você lembrar. Como é que você vai fazer? A primeira fase, e eu sempre brinco, tá anêmico. Anemia. O que é anemia? Falta de força, né? Então, eu vou pegar a anomia aqui, eu, Marco, faço isso. A anomia é a primeira etapa. Não entende regra. Não entende regra. É o egocentrismo exasperado. Eu quero aquilo agora. Aquilo não pode pegar. Eu quero. Sabe aquela criança... Sabe aquela criança no supermercado? É legal pra caramba. Meus filhos já fizeram isso, é show. A criança que deita no chão e começa a fazer escândalo e a mãe vai puxando assim a criança. Eu quero. Então, é uma criança que não respeita regras. Não pode levar, ponto final. Essa é uma criança, é um estágio da anomia. Então não podia ser a C, tá? Não podia ser a C porque é o estágio que a criança não entende que tem regras. Não respeita a regra, tá? Aí sobrou para nós heteronomia e autonomia. Você faz a escala. O meio é a heteronomia. E o final é a autonomia. O Piaget pegou esta palavra, autonomia, e colocou como o princípio maior da educação. A Alexa falou o seguinte: meu filho já fez isso, cara. Fiquei andando sem rumo no supermercado. Isto, não respeita regras. Qual é o oposto de não respeitar? É a pessoa respeitar e conseguir modificar as regras. Isso é o estágio maior, é o fim último da escola, que é a autonomia. Mas aqui não está falando isto. Aqui está falando que entende que a regra não pode ser mudada. A regra tem que ser respeitada e não pode ser mudada. Você vai fazer ela com as crianças e você fala: gente, nós vamos brincar de amarelinha hoje, tá? Nós vamos brincar de pega-pega. Daí alguém já fala assim: tem que ser assim, professor. Daí você fala assim: não, vamos fazer de outro jeito. Não pode, professor, pega-pega não é assim, não pode fazer desse jeito. Essa criança está na fase da heteronomia, tá? O livro que mais cai na Unesp, cai nas outras bancas, esses são os 3 conceitos mais centrais nessa obra aqui, tá? Os 3 conceitos. Se eu tivesse que resumir o livro numa questão, eu resumiria nessa. Este é o centro desse livro.
é a questão que mais caiu desse livro. Aliás, no concurso de Campinas, caiu esta questão. Campinas 2023 caiu essa questão, tá? VUNESP. Então é a questão que mais cai do livro. Espero que pelo menos essa questão nós tenhamos. Muito obrigado por todo mundo que respondeu, tá? Quem acertou como a Valquíria, tá feliz. Mas quem errou, entenda que vocês aprenderam mais do que a Valquíria. Quem errou aprendeu mais que a Valquíria. A Valquíria acertou, ela sabia. Mas quem confundiu, quem clicou errado, quem não leu as palavras porque é pequeno, tudo certo, tá? O errar tem tanta aprendizagem quanto acertar. Eu vou citar de novo aqui a Cioneia, porque na comunidade nós apelidamos de efeito Cioneia. Nós fizemos um simulado numa quinta-feira, BNCC, Public Consult, 15 questões, a Cioneia entrou louca de brava na aula, falou: Marco, errei as 15, o que é isso? O que significa? Eu não vou fazer a prova domingo. Não vou fazer a prova domingo, porque eu errei as 15, o que eu vou fazer lá? Se Public Consult só pede BNCC? Eu falei: vamos estudar essa banca, Cioneia, vamos lá. Cioneia foi fazer a prova domingo. A Public Consult pediu 9 questões, a Cioneia acertou 7 e foi chamada para ingressar. Ou seja, errar no treino aqui é um ótimo negócio. Por isso que eu falei, não tenha medo de colocar no chat. Se você colocar no chat e você errar, tenho certeza que você não vai esquecer na próxima prova que você fizer e que tiver esta questão aqui, tá? Muito bem, mas eu estava falando do estilo da banca. Olha, eu caí. O estilo da banca é caixa de combinação, estilo da banca é verdadeiro ou falso, estilo da banca é lacunas. Então as questões podem ser fáceis, podem ser médias, podem ser difíceis. Quem não leu este livro, quem não sabe este vocabulário, podia ir até na socionomia, né? É isso, tá? Melhor aqui do que na prova. Tá parecendo o Shrek, né? Bora então com esse edital, Marco? Vamos lá. Cargo, supervisor de ensino. Quais as fases, quais tipos de pontuação se leva? Aqui já começa uma coisa bem diferente. 5 tipos de pontuação. O quê? Não vi isso. Prova objetiva, prova dissertativa, títulos, experiência profissional e prático profissional. O que é isso? Vou explicar. Achei muito legal esse edital. Eu sou uma pessoa que eu olho e falo: que legal, diferente, assim que eu gosto. Difícil, melhor sendo difícil. Prova objetiva, vamos lá. Nada de português, nada de matemática. Opa! Nada de informática, não. Legislação educacional e conhecimentos pedagógicos, 15. Conhecimentos específicos, 35. 50 questões. Bom, joia. Tá bom. 50 questões. Prova objetiva, 0 a 100. Não precisa frequentar a aula de matemática da comunidade para saber que são 2 pontos por questão, né? 2 pontos por questão, 50 questões, portanto 100 pontos. Cada questão vale 2 pontos, tá? Fechou? E aí, Marco? 4 alternativas. Ué, mas o que tem isso? Isso tem aqui, ó. Você tem que se acostumar sempre a responder 4 alternativas. Se você pegar qualquer questão vale, mas as de 4 alternativas são melhor para você treinar, tá? Sabendo que você pode ter caixa de combinação, você pode ter lacunas, você pode ter verdadeiro ou falso. Tem que aprender a trabalhar porque cada tipo de questão trabalha de um jeito no seu cérebro, tá? Beleza. O que mais você tem aí, Marco? 3 horas e 30. Opa! Agora a coisa se complica. Por quê? Porque você falou que tem redação. Então você tem 50 questões mais a redação. Epa! 3 horas, 6 vezes 3, 18, 180 minutos. Vamos fazer as contas. 180 minutos. Mais 30, 210 minutos. Ok? 210 minutos. Se fosse dividir os 210 por 50, daria 4 minutos por questão. Mas não é, porque tem a redação. Então, o que acontece agora? Você terá 3 minutos por questão. Então, você saber distribuir o seu tempo é fundamental. Saber como é que você estuda e distribuir o seu tempo na prova é fundamental. Lembra do erro 2? Administrar mal o tempo.
Administrar mal o seu tempo de estudo e administrar mal o tempo da prova faz você pôr tudo a perder naquele concurso às vezes. Então, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer? Não. São 3 minutos por questão. É pau na máquina. Não dá para ficar ali. Eu não tô entendendo. Não sei essa. Ripa. Vai embora. Sai daí. Tá? Bom, que mais? Prova dissertativa. Prova dissertativa. O que é isso? De 20 a 30 linhas. Tá? Conforme... Aqui é uma dica boa. Conteúdo programático. O que significa? Na PEI São Paulo, nós fizemos a eleição dos 12 conteúdos que podiam cair na PEI São Paulo. Aí eu falei, a VUNESP gosta sempre de pegar algo que está lá em cima e algo que está aqui embaixo. Sabe qual era o 12º conteúdo? Alimentação na educação infantil. Aí caiu o quê? Uma das 5 perguntas, uma das 4, né? Alimentação na educação infantil. Então, você pega o conteúdo programático, você divide o conteúdo todo em temas e você treina a sua redação até o dia da prova com os temas. Isso não é difícil, tá? Agora, falei ontem isso. Conhecer as particularidades do edital quer dizer o seguinte: como que Itacoaxetuba corrige a redação? 15 pontos. 3 critérios. Critério A, 5 pontos. Critério B, 5 pontos. Critério C, 5 pontos. É a mesma correção da Banca VUNESP Campinas, Marco? Não. Banca VUNESP Campinas, a redação vale 100 pontos. E quais são os critérios? Critério A, tema. Critério B, modalidade. Critério C, aliás, critério B é gênero. Critério C, modalidade. Critério D, coesão. A VUNESP usa 4 critérios, 15 pontos. E aí ela faz uma regra de 3 em 100. Já mudou tudo. E como é que é esta Banca Instituto Mais, Marco? São 3 critérios, como é Barueri, ou são 4 critérios, como é VUNESP? São 5 critérios. 5! Quanto vale a prova? Os mesmos 100 pontos. Olha a diferença. Itacoaxetuba, 15 pontos. Objetiva 100, redação 15. Campinas, objetiva 50, redação 100, o dobro. Barueri, objetiva 100, dissertativa também 100. Vale a mesma quantidade de pontos. E são 5 critérios. 5 critérios para você fazer a sua redação. Como que corrige? A pessoa vai corrigir redação. Como que ela vai corrigir 3 critérios? Como que ela vai corrigir 4? Como ela vai corrigir 5? Como que ela vai treinar esta correção? Se você quiser saber, acompanhe aqui que você vai saber, porque nós utilizamos inteligência artificial para isso. É quase impossível você entrar num curso que tenha... Nós estamos fazendo Itacoaxetuba, Campinas e agora na mentoria faremos Barueri. É quase impossível um corretor de redação devolver tudo que você produz com base nesses 3 critérios, tá? Só utilizando inteligência artificial, aí fica fácil demais. Tá? Num outro momento eu explico isso para quem estiver interessado. Bora lá! Títulos. O que é isto? Doutor em Educação. Eu, por acaso, sou doutor. Nossa, que chato. Eu tiraria 5 pontos lá. Mestre em Educação. Eu, por acaso, sou mestre em Educação. Tiraria mais 3, 8. Pós-graduação, lato sensu, aquela de 360, na área da educação. Eu, por acaso, tenho uma pós-graduação, eu tiraria mais 1. Ou seja, 10 pontos, se eu fosse fazer esse concurso, eu já sairia com 10 pontos. Ah, Marco, mas isto é você se preparar para o longo prazo. Se você está agora, entrou no magistério, chegando, fez a sua graduação, pula para pós-graduação. Vai, pula na pós-graduação. Terminou, vai para o mestrado. Terminou o mestrado, se esforça um pouquinho, porque a longo prazo você vai ter 10 pontos a mais que todos. Pensar a médio e longo prazo é primeiro fazer a sua pós, depois fazer o seu mestrado, depois fazer o seu doutorado, tá? Eu pensei exatamente desse jeito. Esse erro eu não cometi, tá? Bora lá.
Experiência profissional. Agora que pegou. Agora que pegou para valer. Tempo de experiência relativo com atividades no cargo a que concorre. O que é isso? Supervisor. Voltado para atividade no ensino técnico profissionalizante. Ah, Marco, que difícil. Ninguém tem. Tem que ser um supervisor que esteja no serviço técnico profissionalizante. Eu, por acaso, sou supervisor de uma escola de ensino técnico profissionalizante. Você teria isso, Marco? Teria. Eu teria 10 anos, né? Mas eu já sou supervisor efetivo. Agora, quem não é supervisor efetivo dificilmente vai ser supervisor de ensino técnico profissionalizante, tá? Então, mas isso aí é muito difícil. Ok, então ninguém vai ter, não tem prejuízo. Mas se alguém tem isso, sai bem na frente, tá? E agora, o show de bola. É consenso que todo professor tem que fazer. É consenso que todo professor tem que fazer o seu plano de aula. Já respondo, Fernanda. Mas não é consenso que todo gestor tem que fazer um plano de trabalho. Aí, parabéns para esse edital. Parabéns. Tá muito à frente. Por quê? Plano de trabalho. O que é? Este prático profissional, o último critério desta banca é um plano de trabalho. Análise do plano de trabalho com 8 critérios. Compreensão dos temas, são 3 temas. Desenvolvimento da argumentação, uso adequado de conexão e pertinência, uso de objetividade, não ficar falando, uso adequado da norma padrão da língua portuguesa, coerência entre metas e objetivos. Qual é o objetivo? Formar um aluno crítico, participativo, tipo de abordagem, aula expositiva, nada a ver. Abrangência dos itens e uso adequado da legislação educacional. Um plano de trabalho, primeira vez que eu vejo isso em concursos públicos. Talvez isso vire tendência. Por isso que é bom estudar o edital. Talvez isso vire tendência, né? Por isso que é legal, você que está pensando, vou fazer suporte pedagógico, vou fazer São Paulo se surgir diretor, vou fazer Sorocaba se surgir diretor, já começa a pensar. Essa é uma possibilidade. Ter que fazer um plano de trabalho, tá? Marco, a inteligência artificial pode me ajudar? Muito, muito. Todos os planos que eu faço hoje na supervisão tem o dedinho da inteligência artificial. Passo todos pela inteligência para me corrigir, para me dar ideias, para tudo. Inteligência artificial é fundamental no suporte pedagógico, tá? Vou responder a Fernanda aqui. Quantas pós eu posso usar? Fer, você tem 5 pós. Você pode entregar um ponto só, tá? Um ponto só. Fê, você fez 5 pós. Vai pro andar de cima, minha filha. Vai pro andar de cima. Vai pro mestrado. Vai pro andar de cima, tá? O mestrado é só mais uma pós um pouco mais aprofundada. E o doutorado é um mestrado mais aprofundado. Vai embora, tá? A IA, isso, é inteligência artificial. E pode usar para fazer o plano de trabalho? Pode. Só que aqui você vai ter que usar... É como a redação, Alexa. É como a redação. Como nós fazemos redação na nossa comunidade, né? Você vem aqui, você faz a sua redação. Aí você posta a sua redação, né? Nós temos os temas e tal. Você vai postar a redação. Ou você vai usar o ChatGPT aqui, né? Todos esses que eu criei. Aqui, por exemplo, é para fazer os 2 parágrafos... lá para Itacoaxetuba, certo? Ele vai te ajudar a corrigir e vai te dar dicas. Então você vai usar o ChatGPT não para você fazer o plano que você vai entregar, porque o plano que você vai entregar, você vai ter que fazer na hora lá, Alexa. Mas você pode usá-lo, assim como pode usar aqui na correção da redação, para você treinar isto, e quando você for fazer, você já tem muito mais modelos para você utilizar na hora, entendeu? Muito bem. Vamos lá, prova, Marco. Quanto tempo nós temos para estudar? 13 de abril. Que dia é hoje? 11 de fevereiro. 11 de março, 11 de abril. 60 dias. 60 dias. Por que você está falando isso? Porque o erro número 2 é administrar mal o tempo.
Então você tem 60 dias. Como que você vai estudar? Você vai distribuir autores e legislação da parte geral e da parte específica e redação. Você vai distribuir nessas 3 coisas, certo? Certo. Como é que você vai fazer isso? Nós utilizamos na nossa comunidade, mas você não quer entrar na comunidade, tudo bem. Nós utilizamos uma planilha que nós apelidamos de dashboard, painel de controle. Como é que está o dashboard da mentoria, Marco, para Barueri? Já está pronto. Como? Já está pronto, né? Dashboard MMB, deixa eu achar aqui, Barueri, tá aqui, tá? Como que você vai estudar? Não está pronto 100%, porque nós construímos. Mas, por exemplo, começo lendo o quê? Começa lendo a Constituição, artigo 6, que é o menor. Esta ordem aqui nós vamos acertar amanhã, tá? Por quê? Começa nos menores. Mas e autores, Marco? Começa aqui com Anísio Teixeira, 24 páginas. Ou começa com Pierre Bourdieu, 14 páginas. Ou começa com Demerval Saviani, o papel do diretor de escola numa sociedade em crise, 3 páginas. Começa com os pequenos. Amanhã nós vamos arrumar toda essa ordem aqui, tá? Vamos arrumar toda a ordem de estudo para Barueri. Mas para você não ter o seu tempo mal administrado, o que você tem que fazer? Começa com os pequenos. Porque aí você consegue dar velocidade no seu estudo. Na prova é a mesma coisa. Começa com as questões pequenas, mas na prova é outro pedaço. No seu estudo, comece com os textos menores. Porque texto menor te dá velocidade. E se você tiver que deixar um catatal como esse aqui para o fim e você não conseguir estudar, você perde uma questão. Mas se você deixar um livro fino como esse aqui de estudar, você perde outra questão. Ou seja, eles têm o mesmo peso na prova, mas este é mais fácil de estudar do que este, tá? Então, a dica é: comece pelos textos menores, para você administrar bem o seu tempo e não cometer o erro 2, tá bom? O que mais eu tenho para falar? É isto. Você pegar os textos menores, você saber que você tem que distribuir o seu tempo metade ou um pouco mais no estudo de autores e legislação, e você tem que estudar redação. Como que é estudar redação? Redação é um procedimento. Não adianta ficar assistindo aula de redação. Redação é fazer e ter o seu texto corrigido, tá? Fazer e ter o seu texto corrigido. Quanto mais você corrige o seu texto, mais você entende como melhorar, tá? Quem falou isso, Marco? Este aqui, Joaquim Dous. A arte de escrever o texto é a arte de reescrever o texto, tá? Então, é isso. Agora, como é que você vai escrever e reescrever se ninguém corrige? Por isso, nós usamos a inteligência artificial para nós corrigirmos textos. Porque é outro mundo, né? É outro mundo. Inclusive, amanhã é a primeira aula da mentoria dessa turma 2. E qual é o programa da aula? Qual é o programa da aula 2 amanhã? Calendário, turma 2. Nós estamos aqui, ó. Supervisor de ensino, né? Deixa eu ver como aparece isso no Instagram. Nós estamos aqui, né? Hoje é a aula de 11... Eu vou aumentar aqui para ficar melhor. Aqui, ó. Melhorou, né? Hoje é a aula do estudo do edital aqui, 11/2. Amanhã, quarta-feira, vou explicar as ferramentas que nós usamos na mentoria. E olha aqui, Ale. Olha aqui, vou deixar o texto maior e vou deixar em vermelho. Uso da inteligência artificial. Opa! Uso da inteligência artificial nos estudos e no trabalho. Porque para fazer planos, para fazer termos de visita, para fazer pareceres, para fazer informação, para fazer pedido, para fazer e-mail, para fazer tudo, eu uso inteligência artificial, tá? E aí o que acontece? Depois vamos falar sobre a avaliação diagnóstica, porque é uma mentoria. Não existe mentoria sem eu saber como é que os alunos são. E aí nós temos 4 tipos de prova que os alunos podem fazer. VUNESP, Presidente Prudente, Seduc São Paulo, diretor de escola, Tatuí, supervisor, tem Tatuí, diretor também. E Sorocaba, porque muita gente quer fazer Sorocaba, a prova da supervisão lá de 2020, tá?
Por que a inteligência artificial está aqui na prova de amanhã, na aula de amanhã? Porque sem inteligência artificial no suporte pedagógico não vai passar nas primeiras posições do concurso. E na hora que você for atuar na prática lá, você vai ter muito mais dificuldade. Com inteligência artificial, muito fácil. Muito fácil de atuar e vai te ajudar muito para passar nos concursos, tá? Pessoal da mentoria, amanhã 7h30, tá? É a nossa aula número 1. E eu fico por aqui. Vamos responder algumas dúvidas e vamos... Eu estou gostando muito. Comecei ontem, após tirar aula no YouTube. Trabalho organizado, dicas maravilhosas. Enfim, agora acertei. Legal, Lúcia? Bora! Bora conosco. Quinta-feira tem aula, amanhã tem aula da mentoria, quinta-feira tem aula da comunidade, tá bom? Aula de língua portuguesa, né? O que é a aula da comunidade quinta-feira? Vou falar e vamos descansar, tá? Aula da comunidade quinta-feira, o que é? Barueri. Ortografia oficial, que tá. Regência nominal e verbal, coesão e coerência. Olha aí, coesão e coerência. E a parte da introdução, a última parte, que é a parte da introdução da redação para Itaquaquecetuba, tá bom? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, eu respondo. Como vocês não têm mais dúvidas, até amanhã, pessoal da mentoria, e até quinta-feira, pessoal da comunidade, tá? Obrigado, pessoal. Bom descanso. Bora semana!